Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Contrata. Prepare-se, se você é uma daquelas pessoas que não tem empatia, um sentimento que é fundamental dentro do mercado de trabalho e profissionalismo, pare de ver esse vídeo. Nós vamos falar sobre PCD, pessoas com deficiência física que trabalham, que estudam, que vivem e que estão sendo afetadas pelo coronavírus, pela pandemia no Brasil e no mundo. Esse vídeo é dedicado para que nós pensemos nessa amostra tão importante do nosso país. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como os trabalhadores com deficiência sofrem impactos da pandemia, mas têm os direitos preservados. É tácito, é visível que a economia foi afetada, que os empregos foram diminuídos e, principalmente, que os PCDs têm sido afetados por essa nova economia, por essa pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho. Especialistas ressaltam que os portadores de necessidade estão sofrendo com a pandemia e que eles estão enfrentando uma maior dificuldade na manutenção dos postos de trabalho, quadro que se agravou com a crise sanitária e econômica. Outros desafios são a adaptação ao trabalho remoto e o retorno à empresa em um ambiente de trabalho transformado por conta da necessidade de combater o novo vírus. Por outro lado, direitos trabalhistas e previdenciários específicos dessas pessoas não foram alterados pela medida provisória editada pelo governo para amenizar os efeitos no mercado de trabalho. Esse é um vídeo que vai falar um pouco sobre a crise no mercado de trabalho gerada pela pandemia e a importância de ter um recorte para essa população. Nós já falamos sobre trans, nós já falamos sobre negros e hoje nós vamos falar também sobre PCDs, que são as pessoas com deficiência. Como eu comentei, não é só física, é também mental e outras deficiências, são várias. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal Me Contrata. Vamos ler? Defende Viviane Limonge, que é dessa pesquisa, desse artigo que eu vou colocar aqui no link. Mestre e doutoranda em Direito Civil, com linha em pesquisa na área de pessoa com deficiência e sócia do escritório Limonge Sociedade de Advogados. Exemplos são a utilização de plataforma tecnológica para as pessoas com deficiência auditiva, as diversas modalidades de trabalho, incluindo o teletrabalho, as pessoas com deficiência física e demais ferramentas destinadas à empregabilidade devem ser ofertadas tanto pelo governo como pela iniciativa privada. Eu começo o vídeo com essa introdução porque a Viviane Limonge defende que essas estruturas devem ser ofertadas tanto pelo governo quanto pelas empresas. E isso é uma verdade, porque recentemente eu estava conversando com uma moça no WhatsApp sobre processo seletivo e eu mandei um áudio. O que aconteceu? Ela falou: olha, eu sou deficiente auditiva, não posso ouvir áudio. Entenda, imagina isso num contexto de trabalho, de estrutura que as empresas precisam se estruturar para atender, continuar gerando negócios e trabalhando e produzindo. E essa pessoa precisa encontrar trabalho, precisa estar no trabalho, manter seu trabalho. Os desafios que são, eles são reais e as pessoas estão aí. Você conhece alguém com deficiência física? Encaminhe esse vídeo, porque elas têm a facilidade de ler, fazer leitura labial. Essa moça explicou, por exemplo, um dos casos que eu vou ler para vocês é de uma moça que ela não pode ter reunião, por exemplo, sem vídeo, porque pelo vídeo ela consegue fazer leitura labial. Não são todos, e por isso a estrutura precisa ser adaptada. Casos que aconteceram nesse período, eu vou ler para vocês alguns depoimentos aqui. Um caso de impacto na crise sanitária é o de um jovem de 24 anos, estagiário no setor de recursos humanos, parabéns, de empresa de grande porte em São Paulo, que prefere não se identificar. Ela, na verdade, é uma jovem, ela é deficiente auditiva e conta que logo no início do home office, em março, sua chefe se recusou a utilizar a chamada de vídeo em reuniões e mudou de postura somente após o diálogo. Que diálogo? Eu não consigo entender o que você fala só pelo ouvido, porque eu não ouço. Então, empresários, nós precisamos entender esse mercado. Colaboradores, amigos de trabalho de pessoas que são PCDs, vocês precisam entender. Empatia foi uma palavra que eu falei naquele vídeo. Se você está assistindo até agora, desenvolva. As pessoas não entendiam a importância da câmera ligada para eu fazer a leitura labial. Eu acho importante a gente se colocar. Se eu tivesse ficado quieta, isso não seria mudado. Se ela não tivesse dito, se ela não tivesse se posicionado, isso não teria mudado. Ah, mas ela é menos capaz. Não! Talvez tenha tanto estudo quanto, tanto esforço quanto, tem trabalho tanto. E dificuldades todos nós profissionais temos. Esse recorte tem um desafio ainda maior porque
falta de conhecimento, falta de adaptabilidade das organizações, falta de recurso, de estrutura e de informação para a sociedade. A jovem ainda afirma estar preocupada com o possível retorno ao escritório devido às máscaras no rosto impedir a leitura labial. Ela também atuava como professora particular de reforço para alunos de ensino fundamental e abandonou as aulas por conta da má qualidade das chamadas de vídeo que impedem a leitura. É um grande desafio a chamada de vídeo, apesar de nós estarmos tão adaptados ao vídeo, ao story, GTV, nós temos esse desafio porque corta o tempo todo, trava, às vezes você só ouve, às vezes você não vê, às vezes você só vê, não ouve, e isso é um delay que é um desafio para quem é portador de deficiência. Vamos lá. Essa mão de obra ela sofrerá as consequências. Não fosse só isso, algumas deficiências como a cardiorrespiratória ou baixa imunidade fazem com que o retorno ao ambiente de trabalho seja um desafio e corram risco com a possibilidade do retorno. Analisam. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizou em março uma cartilha com orientações às pessoas com deficiência durante a pandemia, como a higienização das cadeiras de rodas, bengalas e respiradores. Alguns advogados e um corpo de advogados defende que as medidas sanitárias com foco nos deficientes por parte das autoridades deveria ser feito, ainda mais em um momento de tanto desafio. Aqui o texto. O governo deve estudar alternativas para melhor adaptação e prevenção de contágio destes em um período tão crítico. Por quê? Além da possibilidade de contágio ser maior, os riscos de saúde serem maior, você ainda tem uma grande mão de obra com potencial desperdiçada e um grande número de pessoas que vão para o hospital e que vão estar lá sofrendo, sendo que poderiam ter medidas que diminuíssem esse risco. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre direito e proteção, porque as pessoas PCDs têm direitos e têm proteção. Em meio à crise sanitária, torna-se ainda mais importante que as pessoas com deficiência conheçam quais são os seus direitos trabalhistas e previdenciários. As PCDs, pessoas com deficiências, possuem o direito ao meio ambiente do trabalho inclusivo, mediante condições de acessibilidade física e social. É permitido também que o portador de deficiência realize o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Pode sacar o FGTS para aquisição de órtese e prótese, independente de estar com um vínculo de trabalho ativo, explica o advogado. Outro advogado vai analisar aqui um ponto muito interessante, que é: as PCDs possuem regras específicas para aposentadoria e que tiveram os seus direitos preservados pela reforma da Previdência, aprovada no ano passado. Para que seja concedida a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, são necessários 2 requisitos: idade e carência. A idade varia conforme o gênero. Homens precisam ter 60 anos e mulheres 55 anos. Além da idade, são necessários 180 meses de contribuição previdenciária na condição de pessoa com deficiência. Outra opção é a aposentadoria por tempo de contribuição, na qual a perícia do INSS verifica a existência de deficiência leve, moderada ou grave. Neste caso, o tempo de contribuição exigida para os homens varia de 25 a 33 anos de contribuição e para as mulheres de 20 a 28 anos. Continuar lendo aqui para vocês terem toda a informação, tá? Se você está achando esse conteúdo importante, curta, comente, incentive para que nós produzamos conteúdo. As PCDs também possuem direito ao auxílio específico do INSS. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o recebimento de um salário mínimo à pessoa com deficiência, com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, atualmente em torno de R$ 261. E o auxílio reabilitação psicossocial de um salário mínimo, hoje em R$ 1.045, para quem tenha recebido alta de hospitais psiquiátricos. Destaca o advogado trabalhista Ruslan Stocky, sócio do escritório Stocky Advogados. Não sei falar o nome, vou colocar o artigo aqui embaixo. Para o especialista, a proteção social durante a pandemia é essencial para que as pessoas com deficiência possam cobrir gastos extras relacionados à deficiência. Especialmente as mulheres fazem parte do grupo que enfrenta taxas de desemprego mais elevadas. É uma realidade do nosso mercado. Por isso, agora mais do que nunca, as medidas de proteção social sensíveis às questões de gênero devem ser construídas de forma a apoiar as pessoas com deficiência a entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho. O diálogo social e a participação são fundamentais nos movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência. Nós juntamos vários artigos, vários autores para trazer essa informação que vocês têm direitos e têm deveres, é claro, mas têm direitos e têm benefícios.
como a questão da aposentadoria, do saque do FGTS, acompanhamento psicossocial. É um desafio conseguir ter acesso a essas medidas no Brasil? É, mas é possível. Você conhece alguém ou já parou para pensar como está o mercado de trabalho para as pessoas portadoras de deficiência? Talvez não. Mas se conhece alguém, compartilhe esse vídeo e compartilhe para incentivar a produção desse tipo de conteúdo no YouTube. Por isso que nós do canal Me Contrata, para incentivar essa mão de obra, a empregabilidade dessas pessoas, produzimos esse vídeo, para que mais pessoas tenham informação quanto à realidade do PCD. Outro ponto muito importante é que nós precisamos colocar as competências dessas pessoas à mostra e entender as suas reais necessidades e contribuições para o ambiente corporativo. Talvez essa seja uma realidade distante de você, mas nós queremos aproximar você. Vamos juntos entrar nesse caminho? Você não conhece esse canal? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se e, muito importante, ative o sininho. Vamos juntos? Me contrata!